Vem, senta aqui. Pois é, depois dessa luta com a máquina, né? Nosso futuro é esse, não tem muito jeito. Vamos lá, encarar essa dificuldade, né? Tudo bem. Então, a dinâmica da transferência é um texto de 1912. É bom lembrar, né, como eu falei no nosso encontro anterior, né, que Freud tinha toda uma dificuldade, digamos assim, quase paranoica, né, em relação a escrever a técnica de seu método, assim, no sentido de produzir um certo manual de como fazer análise, e as pessoas que estavam em análise com ele começarem a trabalhar na contramão da análise, ou seja, pela própria resistência que isso poderia criar, e por isso que a gente poderia chamar dos falsos analistas, no sentido de querer rapidamente se apropriar de uma técnica e fazer uso dela como se isso fosse substituir a formação do analista, não é? Que a gente sabe muito bem que a formação do analista se dá em sua própria análise. Então, esse ponto era muito contraditório para ele demorou muito, adiou por várias vezes e acabou escrevendo esses textos de uma maneira pouco sistemática, mas ele mesmo os aglutinou e os chamou como textos técnicos. Então, estamos aí diante desse ponto, onde a gente vai tentar, ao mesmo tempo que a gente fala do que a gente poderia chamar como técnica, no sentido, a gente faz isso e não faz aquilo, a gente também vai ter que entender que isso está localizado num ponto muito radical, que toda essa técnica advém do que a gente chama de método, do bom e velho método da psicanálise, e como a gente pode compreendê-lo cada vez melhor na medida em que a gente entende ele por dentro, né? Ou seja, na medida em que a gente esteve por longo tempo nesse lugar do paciente, nesse lugar de quem se submeteu à própria análise. É porque a gente se submeteu à própria análise que a gente sabe do valor e dos caminhos libertadores que toda e qualquer pretensão de condução, no sentido de dar uma direção para o tratamento que não seja o analítico, não te leva a esse lugar libertador que a análise possibilita, né? Que é um lugar de você se descolar desse ponto da fantasia. Vamos então acompanhar aí com o Freud como a gente pode entender essa mola mestra do tratamento, né? Ele vai chamar aqui a transferência como a mola mestra, quer dizer, tudo é, como toda mola, sobre a transferência. A transferência é o que sustém todo o movimento de uma análise. Então, ele vai, no início, trazer uma discussão que eu acho muito, muito rica e que a gente tem que o tempo inteiro voltar para esse ponto, porque costuma ser uma acusação contra Freud e a psicanálise, esse ponto de que Freud desconsiderou os fatores físicos, bioquímicos, neuronais, biológicos, da ordem da evolução, enfim, como se Freud tivesse pisado para fora ou na contramão da discussão de alguma causação genética, uma causação de uma outra ordem que não da ordem do inconsciente, no ponto da causação das neuroses. Então ele vai dizer, eu nunca me opus a isso, e eu acho isso um ponto muito importante. Então, depois do primeiro parágrafo, que ele está se referindo a esse William Steckel, que foi o cara que começou a falar sobre transferência, ele fala uma coisa muito importante. Então, eu acho que a gente deve, aqui onde ele disse, deve-se, vamos ler esse parágrafo, que ele é muito importante. Deve-se compreender que cada indivíduo, através da ação combinada de sua disposição inata e das influências sofridas durante os primeiros anos, conseguiu um método específico,
conseguir um método específico, cadê? Próprio de conduzir-se na vida erótica. É engraçado essa palavra, nesse método específico. Vamos dizer assim, é um arranjo mequetrefe, é isso que a gente consegue, não é exatamente um método específico. A gente consegue uma geringonça que nos faz gozar, não é? A gente aprendeu como que a gente faz essa coisa. Então, esse método específico é esse arranjo mental, né? Que nos ajuda a nos conduzir na vida erótica, de modo a obter dela prazer. Isto é, nas pré-condições para enamorar-se, que estabelece nos instintos que satisfaz e nos objetivos que determina a si mesmo no decurso daquela. Vixe, eu li péssimo. Vamos ler de novo? E eu fui lendo com uma pausa, ficou esquisito. Bom, deve-se compreender que cada indivíduo, através da ação combinada de sua disposição inata e das influências sofridas durante os primeiros anos, conseguiu um método específico próprio de conduzir-se na vida erótica. Isto é, nas pré-condições para enamorar-se que estabelece, nos instintos que satisfaz e nos objetivos que determina a si mesmo no decurso daquela. Frase meia parece um rocambole, né? Ela vai e volta, se enrola por si mesma, mas o que o Freud está falando? Ele está dizendo assim, olha, na causação das neuroses, na causação da vida erótica, né, a gente tem uma confluência de fatores inatos e disposições de coisas que nos aconteceram na primeira infância, como ele diz aqui, nos primeiros anos da infância. A mistura desses dois trens, uma que tem mais a ver com isso que ele não se meteu com, mas que tem a ver com o somático, e o outro que tem mais a ver com essa coisa da história e de como o sujeito, no meio da sua história de vida, interpreta essa história, faz disso fantasia, se vira com isso, faz disso uma geringonça para aprender a se virar no mundo. Aprender a se virar no mundo é o mesmo que aprender a gozar, não é? Quero dizer, gozar com o trabalho, gozar com os amigos e gozar no campo do erotismo. É esse enlaçamento pulsional, né, onde o sujeito aí, pela via do significante, pela via dessa articulação fundamental, ele se enlaça com o outro. Isso é com todo o investimento pulsional que implica, né? Por mais que a gente entre frio na história, a gente põe a pele em jogo quando a gente está, de fato, na onda dos investimentos libidinais, né? A gente tem o que perder, a gente quer ganhar, a gente entra no jogo e a gente entra no jogo com o nosso corpo e seus buracos, com tudo que isso implica de pulsão, porque a gente sabe que as pulsões têm a ver com os buracos, né? É a pulsão escópica, a oralidade, é a pulsão fálica, é a anal. A gente está sempre diante dos orifícios do corpo que vão ganhando, digamos assim, recheio, né? Para toda uma dramaturgia. A dramaturgia tem a ver com o Édipo e até antes do Édipo, né, tinha a ver todo com a questão com o falo na relação com a mãe. A gente não vai entrar muito no Édipo, mas ao mesmo tempo, volta e meia, eu tenho que me referir a esse ponto. Aqui mesmo na transferência a gente vai volta e meia resvalar nisso, porque a gente está falando de fantasia, né? Então vamos tentar entender o que o Freud está dizendo nesse parágrafo meio rocambolesco, como eu disse, né? A gente não vai discutir se a causa é só histórica. A gente vai topar de entrada o que ele vai chamar de sobredeterminação da causa. Essa é um conceito importantíssimo e tem a ver com a epistemologia da psicanálise. Ou seja, esse é um ponto de partida, é um lugar rigoroso na nossa praxis. Nós não vamos ficar discutindo que nós somos a última bolachinha do pacote, nem que a causa última é unitária. A gente sabe que essa condição do sujeito, de partida, é a parte, como diz o Lacan, né? A gente está sempre diante de coisas complexas e partes, e em partes. Então a gente vai tomar aí que toda causação psíquica, entendendo aí a causa do sintoma, a causa da angústia, ela tem na sua causa um ponto crucial do sujeito
sobredeterminado, o que quer dizer que ele foi causado por muitas causas diversas. Então, é a sobredeterminação que faz com que ele seja o que é. Ou seja, várias forças incidiram na direção de apontar aquele lugar como um lugar, vamos dizer assim, reincidente. Reincidente do quê? De algo ligado ao trauma da castração, né? Algo ligado a esse ponto difícil para o sujeito. Então, é nesse ponto mesmo que a gente vai dizer que ele não se dá de outra forma que não por uma ordem sobredeterminada da causa. Então, todo analista nunca fica querendo achar a causa primeira e última de porra nenhuma, tá entendendo? Que tem alguma coisa aí que isso indica uma direção de trabalho. Indica uma direção de trabalho, é isso que eu estou falando. Quer dizer, do ponto de vista epistemológico, isso determina uma posição lógica e uma posição metodológica, no sentido de como a gente dirige uma análise, né? Então, a gente não pode ficar com esse anseio de chegar à última causa, de descobrir tudo até o fim, né? Quer dizer, tem alguma coisa que vai ser sempre da ordem de uma certa parcialidade, que vai incidindo e que vai produzindo efeitos, né? Ele tem um pé de página que é muito legal. Não sei se vocês leram esse texto. Vocês leram e prepararam o texto? Ou a gente vai lendo? Porque esse pé de página é fofo, né? Ele fala de... Não leu? Ele vai de... Não tem? Ah, não tem um pé de página. Mas é porque ele leu aí no Kindle, né? Ele vai dizer acerca da sobredeterminação da causa, ele vai dizer o seguinte: aproveito esta oportunidade para me defender da acusação errônea de haver negado a importância dos fatores inatos, constitucionais, por ter acentuado a das impressões infantis. Uma acusação como esta origina-se da natureza restrita daquilo que os homens procuram no campo da causação. Em contraste com o que ordinalmente é válido no mundo real, as pessoas preferem satisfazerem-se com um único causativo. Ou seja, o mundo real dá notícia de que a causa é múltipla. Mas a gente, por uma tendência obtusa do pensamento, quer sempre se satisfazer com uma solução dessas, tipo Papai do Céu, fim de mundo, enfim, soluções totalitárias. A psicanálise já falou muito sobre os fatores acidentais na etiologia e pouco sobre os constitucionais, mas isto se deve apenas ao fato de ter podido contribuir com algo de novo para os primeiros, enquanto que, inicialmente, não sabia mais do que era comumente conhecido sobre os últimos. Ou seja, eu pus a mão para falar de uma coisa que vocês nunca falaram. Eu não estou falando tudo, só estou falando isso. Pelo contrário, presumimos que os dois atuem regularmente em conjunto para ocasionar o resultado observado. Talento e sorte determinam o destino de um homem. Raramente ou nunca, só um desses poderes. Só se pode calcular a quantidade de eficácia etiológica a ser atribuída a cada um deles, separadamente. Aí lá vai ele, quando nesse... ele vai querer dizer que isso, se a gente controlar... Ele é um cientista, né? Não vou ler só o final, que é o que importa, que ele vai dizer de uma coisa radical. Ele vai dizer assim: incidentalmente, poder-se-ia ousar encarar a própria Constituição como um precipitado dos efeitos acidentais produzidos na cadeia infindavelmente longa de nossa ancestralidade. Eu queria trazer essa palavra, ancestralidade, vinda na boca do Freud. Então, ele está dizendo o seguinte: existe uma causação sobredeterminada, e eu me ocupei com uma delas, que é os efeitos de linguagem, o inconsciente, a história do sujeito, a história esquecida do sujeito, os traumatismos da primeira infância e como eles estruturam, eles causam, eles
eles oportunizam que o sujeito, a partir dele, se constitua. O sujeito ele é interrogado, ele é vilipendiado, ele nessa dramaturgia do falo e da castração, ele é interrogado numa travessia dramática. E como ele reage a isso, as respostas que ele faz a isso, estruturam sua fantasia, não é? Fantasia que vai dar, vamos dizer assim, o pano de fundo para o sintoma, para ir para, vamos dizer assim, a fantasia que vai dar espaço para o sintoma e para toda a realização no campo da libido, nas suas vias não sintomáticas, sei lá, sexualidade, trabalho, se eles andam bem na vida, não é? Aí também tem uma via pulsional que tem a ver com desejo, isso não é sem a fantasia, né? Toda a nossa realização ela é fálica nesse sentido, nós estamos dentro de uma certa cena, né, no inconsciente. Vamos acompanhar com Freud aqui. Então ele está dizendo que essa causação é múltipla, que ele se ocupou só com uma parte e de que essa parte tem a ver com a ancestralidade. Essa palavra é muito, muito importante, porque ancestralidade fala de vínculos simbólicos, mais do que vínculos de sangue. Ela fala de vínculos de nome, porque a sua ancestralidade tem a ver com o nome que você herdou, aquele que assumiu e se disse seu pai ou sua mãe, ou a falta dele, os efeitos que isso produziu na sua vida e a sua história a partir desses determinantes simbólicos fundamentais. O que você fez com isso? Então, a ancestralidade, o Lacan fala que o desejo tem 3 gerações. Isso é tão importante a gente recuperar, que às vezes a gente está realizando o desejo do vô ou da avó. Ali onde a gente faz alguma coisa que nem sabe o que faz, mas faz, atendendo a um desejo que parece que é seu, mas esse seu nem é tão seu assim. Digamos que isso que a gente se considera meu tem a ver com eu, é muito imaginário, e ele faz parte de um recorte, bem como a imagem faz mesmo, de um recorte narcísico. Isso que eu falo é meu, mas não é muito meu, né? Porque vamos falar, eu falo de mim, ou eu me constituo a partir do outro, é nós, como diz, é sempre nós, né? Mas aí tá bom, a gente pode localizar um certo ponto, mais meu, ou eu com esse nós, ou minha singularidade nesse nosso, tem alguma coisa da qual a gente se apropria, precisa de se apropriar, até de modo narcísico, desde que a gente não perca esse farol, né, de que a coisa é coletiva, essa produção é laço social, é discurso, então ela só interessa nessa medida mesmo, de que ela fala de uma ancestralidade, de um campo que de uma tragédia, digamos assim, que tem a ver com a história dos povos, que tem a ver com a história dos nossos povos, tem a ver com a história dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos antepassados, né? E isso tem a ver com memória, né? Ancestralidade, memória, e que, só para fazer uma colocação, são elementos assim muito, e cada vez mais, eu diria que modernamente, foram elementos que foram sendo desconectados, né, pela vida nas cidades, pela lógica do trabalho, enfim, pela lógica do capital, né? Parece que a gente tem que estar sempre meio uma pátria, meio sem família, meio um na multidão, né? Tendo que se virar a partir do nada e não deve nada a ninguém. Parece que o que a psicanálise vem resgatar, que num esforço metodológico, é o que, de algum modo, o capitalismo vem destruindo, que é a nossa memória. A nossa memória no sentido mais radical, aquela mesmo esquecida por mim, para mim mesmo, porque digamos assim, a minha noite, né? O meu ponto obscuro. E quando a gente pode se pôr diante da nossa história com tal responsabilidade, né, porque essa é a palavra, é de ética que se trata, né, com tal responsabilidade pelo que fazemos com o que nos foi dado,
a gente pode fazer tão melhor, né, que é não repetir. Como nossos pais, como dizia o de Guccior, né? Tentar um esforço mínimo de uma diferença, né? Para fora da repetição, né? Então, parece que eu até me perdi. Falei uma coisa que foi fundo, me perdi. Recordar, repetir e elaborar. A propósito, né? Que é o caminho de uma análise, né? Ou a importância de recordar. Para quê? Para poder não repetir a partir da elaboração do tropeço, né? E essa é a grande sacada da psicanálise, porque esse caminho não está feito, esse caminho é de cada um, no seu próprio tropeço, com suas próprias palavras, né, diante de uma condição que é de cavar mesmo o seu lugar no mundo, né? Então, a ancestralidade nos ajuda a cavar o nosso lugar no mundo, no sentido de que ela recupera um que veio atrás de nós, que é nós. Para que se a gente esquecer disso, parece que nós fica desnorteado, entendeu? E que cai bem ao capitalismo, um daréu de gente desnorteada. Fica eu no imaginário e desnorteado, né? Numa carência boa para servir ao consumismo, digamos assim. Num ponto de falta de laço que serve às compulsões de um jeito assim, parece que foi feito um para o outro, né? Parece que a gente primeiro criou a boca de pito para depois enfiar ali um cigarrinho. É uma complexidade lógica muito engenhosa, mas a gente não pode esquecer que isso faz parte da inteligência humana, né? Ela é apropriada e utilizada para o bem e para o mal. Isso é da ordem do que a luz do conhecimento pode produzir, né? Foi-se o tempo em que a gente achava que o conhecimento traria uma claridade que só produziria o bem do mundo, né? Os iluministas se enganaram redondamente. Porque quem está muito longe de melhorar o mundo se apropria desse conhecimento para o mundo ficar igual e para ele continuar mais e mais o que ele ainda quer ser mais. É o que a gente está vendo, né? Mas, enfim, vamos voltar para a transferência? Lá fomos longe. Bom, então, voltando para o texto, porque isso tudo foi pé de página para falar da causalidade, ele vai, então, dizer... Você poderia descrever como clichê estereotípico. Você poderia descrever como clichê estereotípico. Não foi? Um clichê estereotípico, ou diversos deles, constantemente repetido, constantemente reimpresso, no decorrer da vida da pessoa, na medida em que as circunstâncias externas e a natureza dos objetos amorosos a ela acessíveis permitam, e que, de certo, não é inteiramente incapaz de mudar frente a experiências recentes. Ora, nossas observações demonstram que somente uma parte daqueles impulsos que determinam o curso da vida erótica passou por todo o processo de desenvolvimento psíquico. Esta parte está dirigida para a realidade. Acha-se à disposição da personalidade consciente e faz parte dela. Outra parte, dos impulsos libidinais, foi retida no curso do desenvolvimento. Retida, entendam aí, recalcada. Mantiveram-na afastada. Aqui fala personalidade, essa tradução é uma bosta, né? Vou ver se eu acho eu vou ver como que está no alemão traduzido para o português, eu acho que está melhor esse texto. Muito ruim o texto, mas enfim. Mantiveram-na afastada da personalidade consciente e da realidade, ou foi impedida de expansão ulterior, exceto na fantasia, ou permaneceu totalmente no inconsciente, de maneira que é desconhecida pela consciência do eu, né? Se a necessidade que alguém tem de amar não é inteiramente satisfeita pela realidade, ele está fadado a aproximar-se de cada nova pessoa que encontre com ideias libidinais antecipadas. E
E é bastante provável que ambas as partes de sua libido, tanto a parte que é capaz de tornar-se consciente, quanto a inconsciente, tenham sua cota na formação dessa atitude. Eu queria perguntar para vocês se vocês já viram alguma pessoa nesse mundo inteiramente satisfeita pela realidade, né? Se a necessidade de alguém, de amor, é inteiramente satisfeita pela realidade. Na verdade, ele está falando talvez dessas pessoas hipercarentes, né? Mas é o que a gente sabe que os neuróticos são mais carentes, com razão, né? Porque na verdade estão, o que a gente diria, mal resolvidos. Essa carência está mal colocada ou mal elaborada, mas a carência é estrutural. A carência é estrutural, a gente está sempre insatisfeito, a gente está sempre carente. E então a gente está sempre prisioneiro de uma confusão no mundo, né? Porque aquele cara me olhou e aí parece que é, e ali onde parece que é eu já viajei na maionese, eu já entrei na barca, eu já achei que era minha história, minha grande história, e quando eu vi a canoa estava furada, eu caí na água mais uma vez, e a terceira, e a quarta, e a quinta, eu não sei porquê, eu tenho o dedinho podre, eu sempre escolho errado. O que é essas coisas que a gente ouve de um modo tão comum nas nossas conversas de dia a dia e como uma queixa tão comum na histeria, né? O que é isso que parece que está o tempo inteiro repetindo e que nessa repetição o sujeito se flagra que tem uma coisa que é dele e que ele está interrogando que ponto é esse que parece que ele fica sempre querendo enganchar no outro, enganchar no outro, enganchar no outro, mas que é dele, e que enquanto ele não puder olhar que gancho é esse, parece que ele faz, digamos assim, maus arranjos. E esse é o trabalho da elaboração, né? Mas o que é interessante a gente pensar é essa capacidade quase maquínica. Isso tem a ver com mesmo a lógica do inconsciente, a lógica do significante, de repetir, fazer série. Sabe essa? A repetição é um conceito fundamental em psicanálise, né? Isso tem a ver com a incidência do simbólico em nós. A gente tende a repetir. Tipo neurose de guerra. Coitado dos caras, já passaram pela guerra a vida toda. Passaram pela guerra, sei lá, numa batalha. 1 ano, 2, numa batalha, sei lá que fosse. Meses na guerra. Quando volta, o que acontece com o cabra? Ele não, quando dorme, ele só sonha com a guerra. Ele não consegue produzir outra coisa que não a repetição daquele trauma numa tentativa infinita de botar uma certa borda, fazer alguma elaboração sobre aquela coisa absolutamente horrorosa que é a guerra. Sobre os horrores da guerra, tantas palavras precisam de pôr aí, vamos dizer assim, plastros, entendeu? Botar aí alguma coisa que possa fazer esse homem dizer coisas importantes para ele suportar ter sobrevivido aos horrores que viveu. Então, assim, isso faz com que você precisa de... E aquilo retorna, e aquilo retorna, e aquilo retorna como uma resposta estereotipada, como uma reimpressão no decorrer da vida. E aí ele diz uma coisa bem interessante que ele vai falando do ego, né? Como é que ele diz? Ora, nossas observações demonstram que somente uma parte daqueles impulsos não são conscientes. Outras não são inconscientes. E, mesmo consciente, às vezes a gente não consegue frear um impulso. Eu sei que eu não devo ir, mas eu vou. Eu queria não fazer, mas eu não consigo. Isso é tão comum com os nossos pacientes. Vê? A gente... Hoje mesmo eu estava ouvindo uma mulher que é psicótica, assim, que a clareza com que ela fala a coisa não é uma coisa de... Coisa de louco. Coisa de louco, entendeu? Porque ela é psíquica. E ela falava assim, então a gente tem
Abre seu microfone, Gabi. Ah, eu não posso abrir meu microfone, senão da microfonia com o da mãe. Mas é porque ela falava assim, a gente tem um lobo dentro da gente. E aí esse lobo assalta a gente. Daí tem um anjo e um diabo. E o anjo fala assim, o diabo fala, vai lá, toma, não vai dar nada. Você vai tomar e você vai ficar feliz, pode tomar. Aí o anjinho fala assim, vai dar sim, você sabe que vai dar. Você sabe que você vai tomar, que você vai fazer besteira, que depois você vai ficar mal por ter feito besteira. Olha só que clareza, imagina falar disso assim como... E mesmo ela falando disso, o que trouxe ela também era o medo dela de recair. É porque é o diabo. Quem que Quem pode com o é diabo? o diabo, né? Quem que pode com o diabo? Simples assim. É um outro aí, né? E nas psicoses, então, sem barra. Um outro sem barra. Né? Que vem pra... Né? Vamos combinar. Então, vamos lá. Batizaram o diabo com o nome de super-eu. Pois é, né? Botaram o nome do diabo. É isso mesmo, né? Isso tudo se deve, assim, a um condicionamento, Adriana. Quando a gente fala, por exemplo, do herói de guerra, né? Do cara, do soldado, que ele foi lá e ele se condicionou e ele Não fale vive em a vida condicionamento, pós-guerra. não, pelo amor de Deus. É linguagem da comportamental. É um trauma. Oi? É um trauma, né? Não é um condicionamento. Uhum. Ele passou. Não, eu perguntei condicionamento pelo fato de ser repetido, né? Talvez as aulas da comportamental possam estar aqui, não vou dizer que não. Mas eu pensei em condicionamento pela repetição, pela coisa de ter ficado em repetição em muito tempo em função de uma mesma coisa. Mas E isso não faz que o sujeito ele manifeste essa... É só uma curiosidade, assim, Mas uma não é um questão. pensamento do contrário. Assim, a psicanálise está dizendo que tem uma causa histórica inconsciente ao sujeito que faz com que ele repita o que ele nem sabe por quê. Tem nada a ver com o condicionamento, que é alguma coisa que vem do meio para o sujeito. E que o sujeito tem que se adaptar àquilo, tem que, de algum modo, se enquadrar a partir do que está sendo condicionado a ele. O Freud está falando exatamente do que não se condicionou, do que aparece de um modo irruptivo e muitas vezes desastroso na vida da gente, que é o adoecimento psíquico, sob a forma de um sintoma enigmático, ou sobre a repetição desastrosa de fracassos no trabalho ou no amor, por exemplo. Ele está falando do sofrimento mental naquilo que repete, num ponto onde o sujeito, às vezes, até conhece a dialética da repetição, no sentido que a Gabi contou, desse diálogo entre Deus e o diabo. Mas ela sabe que ela vai perder ali na frente, porque ela não tem como encarar, entendeu? A força avassaladora deste diabo que a obriga. Eles sempre falam nesse nível. Chega uma hora que eles têm que dobrar os joelhos, porque a coisa é muito forte. O neurótico, com suas repetições, ele não chega a dizer, não tem essa coisa da fissura, mas tem uma passagem ao ato. Assim, ele fala, eu não sei por que eu fiz, eu não consigo me controlar, eu sei que quando eu vi já fiz. Você sempre ouve uma fala que dá notícia de um ponto que escapa ao eu e que deixa o sujeito sob angústia. Um condicionamento é o contrário, é feito com a autorização do eu, com o consentimento e o investimento do eu naquela repetição. Eu estou falando de uma coisa que escapa até a nossa vontade, né? Então, o que está por trás desse fracasso continuado? Tem uma cena, né, inconsciente. É preciso chegar a esse ponto de causa, né? Olha, vamos seguir mais um pedaço que ele vai dizer coisas importantes, assim.
Então ele está dizendo que tem coisas que estão aí, né, de modo inconsciente. Falou a necessidade de amar não é inteiramente satisfeita, então a gente está fadado a querer se satisfazer no próximo. E a gente está fadado a isso de modo estrutural, não é? Freud fala de um jeito aqui curioso, como se fosse só os neuróticos, mas isso é uma condição estrutural. A gente pode ver isso meio caricato nos neuróticos, né? De um modo assim, até havia... Estou lembrando de um quadro de humor, né, que era muito engraçado, que a mulher encontra o rapaz e fala, nossa, e não sei o que lá, e já agarra ele. Aí ele vai falar alguma coisa, ela fala como se estivesse falando por ele. Vai falando, daqui a pouco ela chega na discussão sobre a relação dos dois, entendeu? Ali onde ele não tinha nem dito bom dia. Ela vai falando sozinha num monólogo e inclui ele como se ele já fosse... E já está discutindo a relação. Era um quadro do Zorra Total, exatamente, Ian. Era muito engraçado, porque era uma caricatura de uma histérica que antecipa demais os passos no campo do amor e do desejo de viver uma história de amor, e que os caras fogem igual o diabo foge da cruz, porque a mulher já chega falando em casamento e compromisso quando os caras não falaram bom dia. Muito louco, né? Cotidiano do Chico Buarque, a música. Como é? A música do Chico, Cotidiano. Todo dia ela faz tudo sempre igual. Mas essa é a mulherzinha, a casadinha, que tá esperando o marido, que tá. Esse quadro do YouTube, do Zorra Total, era uma moça na praça. Aí passa um rapaz, ela, e ele, oi. Aí na hora que ele olha, ela já começa, quando vê, ela já tá discutindo a relação com ele. Tudo ela falando sozinha. Ela é pedida em casamento, ela aceita, e tudo isso o cara vai ficando cada vez mais assustado. Ele vai tentando falar e ela tira a palavra da boca dele. É muito engraçado o quadro. Isso aí. É que na música ela cala ele, né, o tempo inteiro. Quando ele pensa em poder parar, ela cala com a boca de feijão e todo dia ele pensa em dizer não, mas pensa na vida para levar, cala com a boca de paixão e ela vai calando o cara, calando. No cotidiano. É histérica. E esse cotidiano, não sei se é só da histérica, isso é da neurose estrutural das relações estruturais do patriarcado, né? Casamento é uma coisa complicada, né? Vamos falar sério. É difícil. É uma coisa legal, a parceria amorosa e erótica é uma coisa desejável, é claro que a gente busca, mas... muito difícil nisso, né? Fazer um casamento durar e durar com qualidade. Como é que é? Capoeira! Haja capoeira! Ou samba, porque o negócio não é brincadeira, não. A gente tem que pensar que é um grande trabalho, né, gente? É gingado, é verdade. Haja gingado, em todos os sentidos, né, Ian? Então, vamos lá. Então, essa carência que está aí faz com que, nos neuróticos, essa carência é maior ainda, porque está tudo meio fora do lugar, e essa carência, ela chega na análise por várias vias, não só do relato, né? Ela chega como moção pulsional, posso dizer assim, como posição subjetiva, diria Lacan, né? Quer dizer, ela chega como presença da pessoa, né? Assim, é perfeitamente normal e inteligível que a catexia libidinal de alguém que se acha parcialmente insatisfeito, vocês entendem, né? Catexia libidinal é um investimento libidinal, catexia é investimento. Libido é a pulsão, né? Essa pulsão que move a gente, essa pulsão de vida misturada com pulsão de morte, a libido, essa energia sexual que move a gente na direção dos laços sociais. Então nós estamos sempre parcialmente insatisfeitos, vamos combinar, por melhor que sejam nossas parcerias. Uma catexia que se acha pronta para antecipação dirige-se também para a figura do médico, ou seja, esse trem que está tão insatisfeito, mal colocado, sem lugar, desenlaçado, vem para cima de você. A gente sabe disso na rua. Vem querendo abraço, vem querendo que você traga arroz e feijão, vem pedindo para você colo,
vem pedindo para você ceder para ele de um jeito muito, muito forte e cada vez mais fazendo referência ao próprio corpo. Porque a carência, quando ela é muito grande, ela nos põe nessa condição. Dói no corpo, né? Parece que assim, a gente sente no corpo a carência, né? A síndrome de abstinência dói no corpo. É no corpo que a gente vive a sexualidade, é no corpo que a gente vive a sensação de morte, é no corpo que a gente vive a angústia. É também atravessado pela transferência, é no corpo que a gente sente afetos pelo analista. Afetos que às vezes são alegres, gostosos de contar, às vezes são difíceis, são embaraçosos. A gente sente raiva, a gente às vezes sente vergonha, às vezes a gente sente o diabo a quatro. Porque tem alguma coisa aí que vem mesmo como transferência, ou seja, é o diabo sujeito que vem por cima de você. Por isso que o analista tem que estar nessa neutralidade metodológica, ou seja, nesse lugar dizendo, diz aí, fala aí, é comigo mesmo, é comigo, fala, a gente se põe para a bola vir para o peito. E quando vem no peito, no sentido de que bate em você e te implica, às vezes, de um jeito forte, a tal ponto que às vezes faz resistência, né? É isso que ele vai dizer, faz resistência ao tratamento. Você veja, a própria mola faz resistência ao tratamento. Tem um elemento aí tão rico para a gente entender, né? Metodologicamente falando. Nós estamos vamos dizer assim, num ponto muito importante da compreensão mesmo moebiana desse assunto da transferência. Mesmo a gente tem que trabalhar a gente tem que trabalhar ela e verificando ela nessas duas dimensões, entendeu? De mola, que às vezes oferece resistência, e é preciso fazer coisas com isso, né? E vamos pensar historicamente o que aconteceu com a psicanálise, porque esse texto também teve suas más lidas, né? No sentido de mal interpretado, e aí parece que a gente ficava querendo quebrar as resistências do paciente, né? Como as escolas do eu, né? Fazer aliança com a parte boa do eu, identificado com o eu bom do analista, quebrar as resistências do paciente. Aí fica um trabalho em torno da sugestão, um trabalho em torno do ideal, um trabalho de fortalecer super-eu, ou seja, tudo nada de análise, né? Tudo o pior. Ou seja, o que é propriamente analítico se perdeu, né? Entre os pós-freudianos, foi um período muito negro da história da psicanálise. Lacan veio para acender um candeeiro, né? No meio dessa escuridão, porque a confusão imaginária que reinou, né? Entre Anna Freud, Melanie Klein e as confusões imaginárias todas em torno do Édipo, obscureceram a coisa mais importante do Édipo. Que a questão mais importante do Édipo, com tudo que ele tem de drama, papai e mamãe, a questão crucial, quem vai resgatar é Lacan, que é a castração. O estrutural desse melodrama não é o meu amor pelo papai, meu amor pela mamãe, isso, claro, faz parte, mas tudo o que a gente precisa, e ao longo de uma análise isso vai se depurando, é chegar no ponto crucial da questão, que na verdade não é bem o papai e a mamãe, é o olho do furacão em você, né? É a castração, quer dizer, é esse ponto onde você tem que suportar uma falta em você, onde você falta, onde você está em falta, onde o outro está em falta com você, o assunto com a falta, esse é o assunto fodido do nosso drama. E o que a gente pode fazer com isso, né? A gente pode fazer poesia e pode fazer muita merda, né? Porque depende de como que você está com isso, né? E aí o que o Freud vai fazer é que isso vem para o analista. Quando o analista fica aí na frente do sujeito, pedindo que ele fale, se inseta a transferência no seu lugar, isso vem para você. Vem para você. Vem como demanda de amor.
né? Vem como um enamoramento. E um lugar vai se estruturando onde o analista vai ficando numa possibilidade de manejar a transferência. O que não quer dizer interpretar a transferência, que foi outro erro grave, né, dos pós-freudianos. Se trata da gente ficar interpretando a transferência, mas de manejá-la. E o tempo inteiro a gente tem que manejá-la, ali mesmo onde ela faz resistência, né? A gente está o tempo inteiro um pouco, digamos assim, possibilitando que a mola, quando ela emperra, a gente tem que dar fazer um manejo qualquer, botar a mão de um certo modo que facilite de novo que a mola desengripe, né? Passar um óleo. Passar um óleo aí para ver se a coisa volta para o trabalho da associação livre, da interpretação dos sonhos, do trabalho em torno da palavra, né? Enfim. Professora, falando nessa questão, né, dos pós-freudianos, eu gosto desse jeito que você fala, né, de que houveram muitos descompreendidos, eles falaram muita coisa, né, que não tinha a ver com que aí veio Lacan e tal, porque parece que a psicanálise ela está dividida dessa forma, né? Tem pessoas que vêm e criticam muito Lacan, e tem pessoas que simplesmente, parece que seguem fielmente, assim, cegamente, né? Mas, enfim, tirando isso, tem a questão da divisão entre pessoas, né, entre os psicanalistas que trabalham com o termo contra-transferência, né? Eu sei que para Freud e para Lacan isso não é um termo técnico, não é. Isso é a escola inglesa que fala em contra-transferência. A escola inglesa. Não. Mas eu queria escutar de você, né, o que você pensa a respeito, né, desse termo, né, da contra-transferência. Eu acho que quando a gente fala, na verdade, em contra-transferência, a gente está falando que faltou analista. Se tem contra-transferência, a gente está falando que o analista saiu do seu lugar. Ele, no lugar de escutar, ele transferiu o trem dele para o paciente. Isso é completamente inadequado, vamos falar sério, quer dizer, a transferência tem que ter um vetor, que é do paciente para o analista. Se o analista não for suficientemente analisado para poder separar o que é dele e suportar esse lugar onde o outro precisa de te colocar no campo discursivo para você poder operar, se você bagunçou o meio de campo, você se botou no meio disso, você contra-transferiu. Isso é a tal da contra-transferência. Só que a falar em contra-transferência do analista é colocar isso como um elemento próprio ao analista. E não é próprio ao analista contra-transferir. Isso é impróprio ao analista. É tão impróprio que então não vamos falar em contra-transferência, entendeu? Isso quer dizer, o cara não foi analista, não deu conta de se colocar. E fizeram tanta confusão com essa história da contra-transferência que chegaram ao ponto de achar que a gente deveria conduzir a análise do seu paciente a partir da sua contra-transferência. Tipo assim, ele está fazendo isso para me deixar com raiva. Então, aí ele vai manejar a transferência localizando que o paciente está querendo deixar ele com raiva. Você entende que isso fica uma coisa completamente fora do eixo do que se passa com o sujeito? O que se passa com o sujeito tem nada a ver com sua raiva. Se você sentiu raiva, problema teu. Dá notícia de que você está se implicando com o que ele está falando. Quer dizer, você está pouco analista nessa escuta. O que só dá notícia de que você precisa de procurar o seu analista para tratar desse ponto que você não está dando conta na condução da análise do seu paciente. Quer dizer que você precisa de supervisão clínica, é isso que precisa. Quando você vê que você contra-transferiu, está pisando na bola, supervisão, help, socorro. Fala e trata da sua contra-transferência para entender a sua confusão e procurar localizar o que foi que ele disse, de fato, e por que isso te causou.
E quando você localiza o que foi que isso te causou contra-transferir, porque a contra-transferência é uma atuação, né? Uma atuação, assim, selvagem, não é, né? De analítico não tem nada, por isso que esse termo é pesado. Inclusive, a gente pode pegar ele assim, ele é contra a transferência, no sentido de que isso atrapalha o trabalho da análise. Ele joga a mola no lixo, ele bota a mola trabalhando no contrário, porque tudo que não interessa para um paciente é ficar sabendo demais do seu analista. Ele pode saber uma coisa ou outra, não precisa de ficar de cara cozida e boca fechada, né? Mas a questão fundamental é que isso não entre como um elemento para você orientar o seu paciente, para você achar que ele está falando com você, ele está querendo te causar raiva. Para você julgar, né? Para você interagir, entendeu? Interagir contra a transferência da ideia de interação. Olha, que perda total do eixo metodológico. A gente maneja, não interage. Então, vamos lá. O Ian fez uma Pergunta? Sobre se a gente pode usar libido e pulsão como os mesmos, como conceitos iguais. Não são iguais, Ian, mas eles são da mesma materialidade, digamos assim. A libido, ela é uma mistura de pulsão de vida com pulsão de morte, porque a libido é essa energia que está à sua disposição, que é sua, que veio do autoerotismo, que tem a ver com tudo que foi transmitido aí de amor nessa língua dessa mãe por esse filho, ali onde ela diz, quero que você viva, meu fofinho, meu lindinho, meu bebê, meu falo da mamãe, ali onde essa mãe pôs esse filho nesse lugar, onde ela lambeu ele, ela vamos dizer assim, deu esse banho de língua em todos os sentidos, deu a ele um lugar. Esse autoerotismo que ficou ali como cava, como condição, condição suporte para ele fazer os investimentos pulsionais. Então, isso já é libido, porque isso já vem misturado com a palavra, isso já vem misturado com o cheiro, vem, como que eu poderia dizer, ele vem marcado, sabe? É como se a gente pudesse dizer assim, pulsão é som e silêncio. Se a gente pode pensar em pulsão de morte, é silêncio. E pulsão de vida seria som. Mas aí quando você pensa também como que é um som sem interrupção, não existe, né? Não existe. Mas enfim, um é voz e um é potência de sopro e o outro é o silêncio. Então a gente poderia dizer, pulsão de morte é o silêncio, pulsão de vida seria esse sopro, essa voz. A gente poderia imaginar que a libido aí é um canto. Já é a mistura do silêncio, porque quando você canta tem momentos de interrupção, não é? Todo canto tem voz e silêncio, voz e silêncio. É modulação dessa voz nesse silêncio. Isso é libido, entende, Ian? Exato, a libido já é a pulsão arranjada no sujeito. Já é uma cota de libido que o sujeito dispõe para investir objetos, para recolher dos objetos para si. Então é a pulsão encarnada. A gente poderia dizer isso. Fechou. E ela está sempre, então, parcialmente insatisfeita, né? A nossa porção. Parece que a gente sempre gostaria de um pouco a mais, ou quem sabe toparia. A gente está sempre numa posição onde esse elemento é meio sem fundo, né? E nisso o médico entra como, médico não, o analista entra como essa figura que vai acolher essa catexia. Então a gente sempre recebe o sujeito numa posição onde ele pede para ser recebido. Então você já está diante de uma demanda do outro. Então
O que faz um analista diante dessa demanda de alguém que quer falar e é com você sobre uma coisa que acontece a ele? Olha a riqueza desse momento, né? Então, como que você acolhe essa transferência? Como é que você acolhe e vai dando sustentação a ela até a hora que você vai dizer essa transferência se tornou uma transferência analítica? Quando o paciente faz a passagem da poltrona para o divã. A transferência se torna uma transferência analítica na medida em que essa transferência se submete ao método da análise. Enquanto isso, eu estou só ouvindo, procuro fazer um diagnóstico diferencial, de estrutura, estou falando com um neurótico, com um psicótico, como é que ela fala, como é que está que posição que eu estou ficando aí para ela na transferência, como fala, como que é a organização aí desse sujeito com o seu tempo, com o seu horário, com o seu dinheiro, tudo isso é libido, ó. Como é que ele modula a voz quando fala do que fala? Sim, exatamente. A neurose de transferência está aí, né? A neurose na transferência, né? Em condição de poder ser tratada. A gente então pode entender que, mesmo quando a gente não é um neurótico extremamente insatisfeito, mesmo quando a gente está, sei lá, bem com a nossa vida, tem muita insatisfação ainda, porque a gente está muito longe do paraíso, né? E essas nossas insatisfações, e elas são libidinais, é como se a gente quisesse mais da vida, mais do mundo, a gente está sempre de algum modo diante da parcialidade, da frustração, isso incide, entendeu? Isso incide na relação com o analista. E isso possibilita coisas, que é o estabelecimento da transferência. É isso que o Freud está dizendo para a gente. Então, vamos lá. O analista foi inserido nesta série, aí ele vai dizer... Deixa eu dar uma curiosidade que me surgiu, então. É porque, assim, né, nos últimos trabalhos do Freud, né, ele trata da questão, né, da análise terminável e interminável. E a questão do término de uma análise, né, não implica, não quer dizer que a pessoa já elaborou tudo que tinha para elaborar para a vida e está completamente 100% zen e satisfeito para a vida, né? Não significa isso, né? Significa que você se descolou da sua fantasia, sabe, Ícaro? É uma preciosidade o fim da análise. O Freud deixa isso inconcluso. Nós vamos trabalhar esse texto, né? Então não vou me adiantar, porque vai ser o nosso último texto, vai ser o texto que nós vamos encerrar, inclusive, lá em dezembro, o nosso trabalho, né? Mas só para não te deixar sem uma resposta, porque embora Freud diga que parece que a análise tem ou não tem fim, esse texto não responde, na verdade, fica quase como se a análise não tivesse fim. Mas o Lacan toma isso em questão, sabe? Ele diz que a análise tem fim. E a análise tem fim no final da travessia do fantasma. É como se você pudesse ir se descolando de toda essa cena primariamente impressa no seu inconsciente, matrix das suas repetições, e que você pudesse, no final da análise, estar tão descolado dessa cena que você já pudesse operar fora do sintoma. Entendeu? É como se você pudesse reunir a sua libido, que antes ficava ali presa nas repetições, e realizar coisas que você não conseguia realizar antes. Você abre portais na tua vida, você entendeu? Você faz coisas que você nunca conseguia fazer, acerta no amor que você não conseguia acertar durante 20 anos, se acerta na coisa que você queria fazer, que você não conseguia. É como se tivesse um elemento que você saltasse. Imagina se sacar como alguma coisa, como se você pudesse se tirar fora, sabe, como uma rolha de uma garrafa. Tem alguma coisa que destampa uma possibilidade nova ao fim da análise, sabe? E ele vai dizer que isso que cai, isso que destampou, essa coisa que cai, é o analista. Ao final de uma análise, nós temos um analista, mesmo que ele não queira ser um psicanalista na sua função social, de exercer sua clínica, ele é um analista. Do ponto de vista lógico, ele alcançou esse lugar. E esse é um lugar
massa de se alcançar, né? Não é fácil, haja trabalho de análise, né? Mas estamos aí, porque isso é um lugar interessante demais para a gente pensar que ele não só existe, como tem caminho para ele, metodológico. Ou seja, não é para a gente ficar achando que isso está só para alguns. É uma questão da gente ter o método, trabalhar com paciência, porque isso produz efeito, né? No tempo de uma vida, porque a gente sabe muito bem que uma análise não é coisa rápida, não é mesmo. E para poder dar todas essas voltas, ela precisa mesmo de elaboração. E a elaboração em suas voltas. A gente vai e volta, né? Para não ceder, né? Impressionante. O narcisismo é forte, incide aí de modo... Não é fácil não, gente. 2000 anos de cristianismo. Há quanto tempo será que nós estamos sob patriarcado, né? Todas essas coisas estão na nossa ancestralidade. Superar um Édipo ao longo de uma existência que ainda está encarnado, em plena era do patriarcado ainda, né? Ele tem que se superar em muitos níveis, não é? Para a gente poder imaginar. O que é ir além do pai? Já pensaram nisso? Marina andou pensando nisso de um jeito bem legal, né? Fazendo articulações com o feminismo. E além do pai é um descolamento mesmo da fantasia. Porque Freud fica no pai, né? No Édipo, onde a gente fica aí de algum modo com esse assunto. Tem que transpor, né? Se descolar aí em algum nível. Isso é um ponto avançado da vida, né? Ninguém pode chegar a isso facilmente. Enfim. Vamos chegando, né? Nesses elementos que vão introduzir discussões importantes sobre a transferência mais ao final. Eu estou mais querendo instrumentalizá-los para entender a hora que tem uma transferência na hora de passar da poltrona para o divã. Olha que coisa importante da gente aprender. Que hora é essa que faz isso? Né? O que sinaliza que é a hora? Quando a gente saca que a transferência está estabelecida? Isso é de uma grandeza muito importante para a gente que está em ESE, né? Pois é, então antes da gente pensar em fim de análise, que talvez aqui seja projeto de vida de alguns, ser analista lá, mas isso é coisa simples de vocês manejarem assim, quando eu posso falar alguma coisa para esse sujeito e quando eu ainda não posso, mesmo que não tenha divã. Entende que começar o trabalho, mandar para o divã, não precisa de ser mandar para o móvel, o divã, né? Eu estou com uma experiência muito engraçada agora online. Então eu vou contar como é que eu passei uma paciente para o divã online. Porque como é que faz isso, né? Agora, online. Essa é uma coisa muito louca. Como que a gente reconhece? Como que eu reconheci? Eu reconheci porque teve um ponto que é isso, é uma demanda, é uma palavra e um sofrimento e uma demanda, até que o sujeito diz, olha, eu estou reconhecendo que você está me ajudando, você está funcionando para mim de um jeito muito importante, obrigada, fique aí, eu conto com você, né? Eu posso seguir falando. E ele verificou, então, verificou 2 vezes, aí ela teve um sonho. Olha que sonho, eu achei esse sonho tão fofo, porque vai falar exatamente do que é o encarnar. A transferência, ela encarna o sujeito. Aí ela me disse que teve um sonho. Ela disse que estava um sonho onde ela estava assim meio esquisita, andando por uma estrada, que ela não sabia muito bem que lugar que era, mas era um lugar que estava remetido a algum contexto da infância. Não sei se era a casa dos avós, uma rua que lembrava, enfim, uma coisa das ancestralidades dela. E ela está ali e, de repente, ela encontra uma velhinha numa esquina, meio parada na porta de uma casa. E que ela faz uma pergunta que ela não lembrava qual era para essa senhora. E essa senhora para e fala com ela e ela se acalma. Ela não lembra o que ela falou também. E ela fala assim, tá certo, então tá bom. Aí ela pega no chão, assim, como se fosse uma roupa, um macacão.
que está no chão assim, amontoado, o corpo dela. E aí ela abre assim e ela entra dentro do corpo dela e fecha. E a partir daquele momento ela sentiu que parece que ela entrou assim, sei lá, na vida dela, começou a olhar para ela, começou a se sentir ela mesma, porque ela estava muito deprimida. E aí eu escutei esse sonho como sendo um sonho de entrada de análise. Aí perguntei para ela quem que era essa velhinha. Mas o jeito que eu perguntei, que sonho interessante, eu disse para ela, e forte. Então você entrou no corpo? Eu falei, ela falou. E eu senti, ela falou no sonho, a hora que eu entrava, parecia uma roupa apertada, sabe uma roupa apertada que você veste assim, quando você faz, e vestiu tipo uma meia? Foi assim. Eu falei, e quem era essa velhinha? Como era essa velhinha? Quem era essa velhinha? Ela começou a rir. Aí eu falei, por que você está rindo? Ela falou assim, não é que você seja velhinha. Falei, tá bom. Tá bom. Eu sou a velhinha do sonho, né? É a velhinha do sonho. Entrou em análise. Aí você faz o quê? Hã? Aquela que falou alguma coisa que me fez entrar no corpo. Você entendeu? Aquilo que fez com que ela se tomou em conta, ela se botou ali numa posição de se juntar, sabe? Diante da minha presença, da minha palavra, isso é entrada em análise, entendeu? E aí essa menina chegou, tem o quê? Talvez uns 3 meses, falando comigo, uma história de muitíssimo sofrimento, ela chega atravessando um luto, e agora entrou em análise. Aí o que a gente faz com um relato desse? O sofrimento dela já está bem claro, ela já localizou qual que é a questão mais crucial aí dela, numa posição já muito bem subjetivada, assim, ela localiza o ponto do sofrimento dela, localizou que é comigo e que sou eu que vou dar a palavra, entendeu? Que posso possibilitar para ela essa tomada de consciência de si mesma. Fechou, né? O trabalho está indo. Pedi para ela agora tirar a imagem. Ela me liga como se eu estivesse no divã, né? Porque já foi pro divã. Então fiz uma passagem da poltrona pro divã virtual. Achei bem legal. Fiquei assim animada, porque eu achei tão interessante que o trem funciona. Eu falei, eu preciso dar aula de novo. Parece que o negócio funciona. Se a gente consegue transmitir, ter diálogo, se tem transferência, vai, né? Essa é a verdade. Online ou não, ensino, pesquisa, extensão, vai tudo, vai como pode ir. Se não dá para ir andando, vai manquejando, como diz o Freud, né? A gente vai onde a gente quer ir. Se a gente tem desejo de fazer as coisas. Fica às vezes não tão gostoso, mas vai assim mesmo, né? Então é isso. Vamos mais um pedacinho do texto? Vocês podem falar mais, se vocês quiserem. Eu não estou acompanhando o chat. Você tá? Tem alguma pergunta? Se viu alguma pergunta, você me fala. Tem alguma pergunta? Não tem não. Tem um comentário de falando de um meme que o Cristo desgruda do crucifixo e pula fora. Chega de sofrer, né, Cristo? Boa. É isso mesmo. Eu quero saber do Cristo na ressurreição, essa imagem do crucificado. Vamos combinar, né? Isso é tão impressionante quando a gente vê, né? São imagens antagônicas, né? Por que será que os católicos ficaram tão presos a esse ponto do martírio? A imagem da ressurreição é tão mais, né? Visageira, assim, gente que, sei lá, sofrimento atrás de sofrimento. Então vamos entender aqui a transferência na via da resistência. Então, transferiu. Nada mais haveria a examinar ou com que se preocupar a respeito desse comportamento da transferência, não fosse permanecerem inexplicados nela 2 pontos
que são de interesse específico para os psicanalistas. Em primeiro lugar, não compreendemos por que a transferência é tão mais intensa nos indivíduos neuróticos em análise que em outras pessoas desse tipo que não estão sendo analisadas. Em segundo, permanece sendo um enigma a razão por que, na análise, a transferência surge como a resistência mais poderosa ao tratamento. Enquanto que fora dela, deve ser encarada como veículo de cura e condição de sucesso. Pois nossa experiência demonstrou, e o fato pode ser confirmado com tanta frequência quanto desejarmos, que se as associações de um paciente faltam, diga o que lhe vem à cabeça, não vem nada, não fala nada. Se as associações do paciente faltam, a interrupção pode invariavelmente ser removida pela garantia de que ele está sendo dominado momentaneamente por uma associação relacionada com o próprio médico ou com algo a este vinculado. O que ele está dizendo? Que a hora que ele não consegue associar nada é porque ele está pensando no analista ou alguma coisa ligada ao analista. E ele chega a dizer que isso pode ser, como é que ele falou uma palavra? Invariavelmente. Isso pode ser invariavelmente, pode ser removido. Está querendo dizer claramente que nesse ponto do trabalho de alguém que já está em análise, e quando o pensamento cessa, é porque o analista entrou nesse lugar da resistência. A transferência está fazendo resistência. Como é que ela faz resistência? O analista, enquanto objeto, ocupa a cabeça do paciente. O que será que ela está pensando de mim? A cara dela hoje está meio assim, parece que ela está brava comigo. Eu acho que ela está me atendendo muito rápido porque eu estou pagando pouco. Falando de fantasias que caminham pela cabeça nessas horas. Coisas que depois se revelam, né? O que você está pensando? Eu não consigo pensar nada. Tá, mas o que veio à tua cabeça? O que você está pensando? Eu estou pensando que, não sei, parece que minha análise não está andando. O que está vendo? Sei, eu estou achando que é porque, sei lá, eu não estou conseguindo pagar, eu sei lá o que vai vindo aí para o sujeito como uma fantasia que constitui um obstáculo ao trabalho da análise. Mas essa fantasia, ela não é qualquer. Ela é a própria fantasia do sujeito, em repetição. Olha a força disso. Quer dizer, quando vem aí uma fantasia com o analista está no objeto série das repetições fantasmáticas do sujeito. Entra no lugar de super-eu, entra no lugar do objeto do amor, do objeto do ódio, entra, né? E a hora que isso se inseta com um pensamento que eu não consigo falar disso assim facilmente. Falo da minha vida, mas eu vou falar eu tenho uma fantasia sobre o seu casamento. Você vai falar para o seu analista que você acha que a mulher dele tem ciúme de você. Você vai falar para o seu analista... Você não vai falar essas coisas. Essa coisa é rata de falar. Isso vem na cabeça e você... Uma coisa você quer retirar da sua cabeça, porque aquilo é impróprio, digamos assim. Impróprio porque você está falando quer falar dele, está querendo se misturar com ele, está querendo se embolotar com ele, em lugar de falar de você, porque você está com uma questão dele que na verdade, faz obstáculo às suas questões. Você está aí botando um imaginário na cena, fazendo uma farofa lascada para não ter que se haver com o seu filé. Então, assim, a gente localiza claramente isso como um mecanismo defensivo do sujeito, que aí é preciso que o analista tenha muita habilidade também de não tomar isso no território das confusões, entendeu? No sentido de perceber aí, resistência, quer dizer, alguma coisa do sujeito aí está colocada de um jeito
forte e inconsciente a ele, a tal ponto que isso entra como uma certa atuação no campo da análise. O analista tem que ficar atento a isso, ver como maneja a transferência. E às vezes isso, um manejo aí pode mudar tudo, né? Abre para associação de novo. Nessas horas, se o analisando conseguir enfrentar esse silêncio, né, quebrar essa resistência, dependendo do manejo do analista, pode ser que surja, então, tipo, um ato falho? Pode ser que surja um ato falho ou simplesmente consegue continuar falando livremente. É como se ele pudesse dizer alguma coisa e sair daquela posição onde engasgalhou. É como se pudesse dar uma retirada dele daquele lugar, para ele continuar falando. Mas para tirar ele daquele lugar, é preciso que ele localize a repetição ali com o analista, entendeu? Isso é manejar a transferência. O analista tem que pôr a mão. Olha aqui como você está falando comigo. Olha aqui, você está... Vou imaginar uma seguinte situação. Um paciente obsessivo, que está sempre dividido entre uma coisa e outra, entre uma mulher e outra mulher. Não sei se eu caso com uma, não sei se eu caso com a outra. Está para casar com uma, mas quando está para casar, começa a pensar na outra. Aí volta a falar com a outra, aí fica entre a outra e a uma e outra, e fica nessa dúvida infinita. E está tratando disso em análise. Angustiado, sem conseguir sair, sem conseguir associar. Lá pelas tantas, o que a gente vê? Não, é porque eu andei lendo uns textos de um analista, não sei da onde, eu fiquei com vontade fiquei curioso, fiquei com vontade de fazer análise com ela. Incide o quê? Uma resistência à análise e traz na mesma resistência o conteúdo fundamental, que é a ambiguidade dele, a dificuldade de decidir. E aí você tem que manejar dizendo, uai, o que está se repetindo aqui comigo? Não tem alguma coisa exatamente do que você está falando que está acontecendo aqui, assim, como se você estivesse falando, fazendo a mesma operação lógica, o sujeito se dá conta. Puta merda, eu com minha repetição, é isso mesmo, e tá. Bom, aí isso já possibilita que ela vá falar da repetição dela, então. Volta a repetição pro bingo dela, ou dele, sei lá, ele ou ela. Entendeu? O sujeito se recoloca diante de si, porque olha que ele se flagra diante de você, com colocando dentro da vida dele, naquele velho jogo, como nossos pais, você percebe ele no seu sintoma, na sua repetição, botando o analista. Quando o analista situa isso para ele, isso já descola, entende? Isso possibilita até claro, e tal, isso já é uma volta ao trabalho. Isso é manejo. Manejo. Não se trata de dizer para o paciente, você está me tratando como você trata seu pai, porque isso não te leva para lugar nenhum. Né? Interpretar a transferência não possibilita nada. O que a gente tem que fazer é manejar isso e não interpretar. Transferência não se interpreta, se maneja. A gente interpreta sonho, sintoma, né? As relações de objeto não é da ordem da interpretação. Isso é de outra coisa que se trata, de manejar. Tá? Vocês entenderam essa diferença? Do que um material puramente simbólico, como o sonho ou a palavra, que você trabalha, desliza, transfere. Mas as relações de objeto, isso tem a ver com a pulsão, tem a ver com a libido. Isso daí está quente, isso é coisa quente. Isso a gente tem que mexer de um outro jeito. O Ian fez uma pergunta aqui que eu achei que... Importante. Não, que talvez o que você falou agora tenha respondido, mas eu vou ler para você pensar. Ele perguntou assim, quando o analista se torna objeto, os pensamentos ligados a ele, o analista, a serviço da transferência, tornam-se passíveis de repressão. Eu acho que repressão ele está falando em recalque. Né? Ou já eram reprimidos, recalcados, né? Por estarem surgindo por meio da transferência. Ficou com essa dúvida. Bom, a base já era anterior, é o recalque originário, né? Está lá o sujeito. Por incidência dessa mola de amor, esses conteúdos insatisfeitos, como disse o Freud, ficam aí nessa carência, procurando ligação. O analista se oferece como
espaço de ligação. E em torno do analista, que está lá como oferta para esse espaço de fala, o sujeito se organiza. E volta e meia o sujeito toma o analista nesse lugar de objeto, mas aí mesmo, desse lugar mesmo, é que o analista maneja como objeto A, né? Entende? Que aí o analista não pode contratransferir. Ele não pode ser um objeto consistente subjetivamente, como um sujeito que tem a dizer, que tem a transferir o cacete. Ele é só objeto, entende? E ele é um objeto A. Ele é um objeto, vamos dizer assim, como que eu poderia dizer? Um objeto, a condição de todo e qualquer objeto, ou seja, a condição do vazio no objeto, que faz dele possibilidade de lugar onde eu ponho os objetos do imaginário, os objetos imaginários e simbólicos. Então o analista aí tem que ser essa, como dizia o Freud de um jeito mais simples, essa tela em branco. Ele tem que se oferecer à escuta. Ele não tem que contra-transferir. Ele tem que ter um lugar muito lavado dentro dele, né? Para poder receber num lugar mais limpo o que o outro fala. Ouvir com mais clareza. Não pode chegar o que o outro fala, mistura com suas vozes internas. E aí você contra-transfere. Isso é bagunça. Tem que chegar num lugar já mais analisado em você, um lugar mais limpo, de um modo que aquilo cai e fica. E ressoa, e fala de novo, e repete. E o analista fica lá com aquele batuque, aquela repetição, que daquilo salta na escuta alguma coisa para o analista, que quando ele pode dizer a partir do que escuta, produz um efeito de novidade naquele que falou. Mas isso é completamente diferente, não é? Da gente querer, como sujeito, compreender alguma coisa ou transferir para o paciente outra coisa. Enfim, a gente tem que ser uma caixa de ressonância. Tem que ser esse espaço vazio. Tem que ser esse lugar de onde transferência nenhuma sai. Né? Essa é a neutralidade necessária. Neutralidade é uma palavra meio ruim, mas é assim que Freud dizia, né? Essa é a neutralidade metodológica. E o Lacan diz que o analista tem que ser um espelho, né? Que reflete aquilo que o analisando fala. Né? Espelho? O Freud fala espelho. Quando o Freud fala em espelho, eu acho que é uma imagem ruim, né? Porque espelho reflete imagem e não o que se fala. O Lacan fala em caixa de ressonância. Eu acho melhor em função em campo. Porque, na verdade, é isso, né? Uma caixa de ressonância, no sentido de que você escuta mesmo. Você dá ressonância para o que o cara fala, você dá importância, lugar de escuta, aquilo te faz pensar em coisas. Às vezes, a gente até contribui muito quando uma pessoa está num ponto de muita pobreza material, assim, com dificuldade de falar de sua dor, a gente, às vezes, lembra um trecho de uma música ou um trecho de uma poesia, contribui com um certo recorte da cultura e traz para o outro quase como a música, né? Como o samba, contribui com vamos dizer assim, um retalho do campo do outro, do mundo, das palavras, da cultura, que pode possibilitar um certo diminuição da angústia, uma certa continência diante de um momento difícil, né? Nem todo na função analítica é analítico, estritamente falando. Muito de um analista é continência, né? É caixa de ressonância, é espaço de acolhimento para esse acontecimento da fala de um sujeito. Então, acho que a função primordial de um analista é continência, entende? Quer dizer, a função analítica, ela incide ao longo de um tempo, mas fundamentalmente esse respeito por um lugar de fala completamente alteros, ou seja, é um outro que fala. Eu escuto não do lugar da compaixão, mas do lugar do total estranhamento, no sentido de que eu não sei do que ele está falando. E eu não entendo porra nenhuma do que ele está falando também. Eu só escuto. E como eu escuto muito, tem várias palavras que se repetem,
várias cenas que se repetem, e se repetem sempre do mesmo jeito, tem uma ladainha, tem um refrão, e é esse ponto que é importante que um analista escute, é o ponto onde a análise vai focando e tem a ver com a fantasia. Então, nesse sentido, a gente tem que entender a escuta como um espaço onde a repetição tem que ser acolhida. A escuta, a repetição incide na escuta. Cada sujeito tem o seu jeito de falar, o seu tempo de falar. É tão engraçado. Tem pacientes que dura 50 minutos uma sessão. Tem pacientes que dura 30 minutos uma sessão. Você vai dizer, mas meu Deus, por que essa pessoa está sempre assim? Deu, tchau, vou desligar. Você vai dizer, porque é o jeito do sujeito. Tem alguma coisa que é o estilo, o jeito, um certo modo de funcionamento. Tem que normatizar isso, o analista tem que segurar, tem que durar 50 minutos, ou é do analítico também acolher a singularidade da fala, do jeito, do modo de poder se inserir. A sua singularidade tem que ter espaço, né, no espaço de análise. Aliás, é tudo que a gente quer, né, no analista, produzir a máxima diferença. Isso é o que a função analítica busca, né? Produzir a máxima diferença, ou seja, a gente tem que estar num nível de escuta tão de produção da máxima diferença, quer dizer que você vai ouvir uma coisa que é diferente de tudo que você ouviu. Então isso não é mais ou menos, não é como aquele, não faz grupo, não parece, entendeu? É assim, ó, 3, 4 frases, 3, 4 palavras encadeando uma frase exatamente desse jeito. É isso, é esse, é dele. Então, essa máxima diferença é uma coisa que só pode ser produzida a partir de uma escuta que não tem nada de compaixão, de se colocar no lugar do outro, de humanismo nesse sentido, entendeu? Como as práticas da psicologia nos ensinam. Isso é muito interessante em várias atividades coletivas. Eu acho que assim, a compaixão é um sentimento importantíssimo nos laços de solidariedade, nos laços coletivos, no amor. A gente não está falando contra a solidariedade, só está falando que um analista, para ser um analista, ele tem que estar descolado desse lugar. Por isso que é tão difícil a nossa posição na rua, né? Porque é muito difícil você sustentar a posição analítica diante de alguém que você olha e você supõe que você tem que ajudar. Você entra numa vibe de que você tem que oferecer a ele algum nível de conforto, porque é muita precariedade e a gente fica constrangido diante dessa diferença. E se a gente não puder suportar a diferença radical, mesmo diante do neurótico mais comum e parecido com a gente não está podendo ser analista de verdade. E agora você falou uma coisa que me fez pensar por que, pela via da antropologia, eu cheguei ao ponto onde eu disse, eu acho que aqui, eu acho que eu estou entendendo mais ou menos o que significa isso aqui. Porque a antropologia, ela também tenta escutar a alteridade, mesmo no familiar, mesmo no vizinho. Pois é, e olha a lógica. Vocês não escutaram o que a Gabi falou, mas ela está dizendo sobre antropologia, que ela se aproximou da psicanálise pela antropologia, né? Ela fez um caminho metodológico que, junto com a análise dela, mal sabia ela, chegaram, um foi ao encontro do outro, que isso foi todo o trabalho do Beco, né? Porque isso é radical também na antropologia, né? Ela, enquanto uma ciência social, ela sabe que ela só pode produzir ciência se ela ficar num lugar de pesquisa sobre a diferença que radicalize a diferença, que tome o outro como radicalmente outro. E essa posição metodológica
que a antropologia produz na sua pesquisa tem proximidades com a nossa posição metodológica. Eu diria que é uma posição ética que ela produz com seus métodos. Então, a nossa também é uma posição ética a partir do método próximo, não é? Muito. Lembra bastante. Inclusive, a gente já, no Laço, teve a pretensão de aproximar, em estudos rigorosos, o trabalho de caminhar na cidade, como é mesmo que a gente chama isso, o trabalho etimológico, não é... etnográfico, o trabalho etnográfico de populações, né, de você andar com eles, viver com eles, conhecer os hábitos, registrar essa antropologia, seja das ruas urbanas, ou seja de qualquer cultura que interessar vocês pensarem, mas enfim, de um determinado campo coletivo. Isso está colocado exatamente nessa perspectiva metodológica, né? De poder se aproximar do diferente radicalmente. E produzir essa diferença radical é a escuta do analista que metodologicamente também está aí para produzir. Entendeu? A grande diferença é que é o antropólogo quem fala, em um certo lugar, ou escuta. Ele escuta também, né? Eu não sei como é que ele recolhe isso, aí é que eu já não sei da antropologia. Eu sei que quem recolhe, quem trabalha, quem cava, quem se responsabiliza, quem paga, quem se monta nessa história toda é o paciente. Isso é diferente entre a psicanálise e a antropologia. Porque o psicanalista ele agencia um trabalho que é do outro. O antropólogo agencia um trabalho próprio. Ele faz uma tradução, né? Ele faz uma tradução. E essa tradução tem dele. Não tem como não ter. E o analista não faz tradução. Não. Ou seja, são métodos diferentes. Tem proximidades, mas não é a mesma coisa. Precisaria de estudar com rigor isso aí, né? A gente está assim, falando de um modo... Eu estou aqui estudando com rigor isso aí. Muito bem. Eita, que psicanálise na rua está rendendo mestrados, doutorados. Vamos lá, estou gostando de ver. Bora lá. Doutorados pela frente. Então tá, esse ponto tá dito, vamos ver. Ele falou uma coisa tão importante. Como que nós estamos de tempo? Nós não concluímos o texto hoje, não. nada 4 horas. Já são 4? Vou concluir com esse ponto. Nós não fomos muito longe no texto. Vou tentar ser mais objetiva no nosso próximo encontro. Eu tenho que concluir esse trabalho desse texto aqui. Mas também é bom não ter tanta pressa com o texto, né? A gente vai trabalhando. Mas como eu quero trabalhar com você vários textos nesse espaço de 12 encontros, então a gente também tem que medir. Mas a gente vai repetir várias vezes a mesma coisa. Então, vamos com o tempo. Tomar o tempo do trabalho, né? Então, para concluir hoje, eu queria que a gente pegasse esse ponto, que me parece muito importante. Assim que ele falou da transferência e da resistência, ele vai dizer assim: à primeira vista, parece ser uma imensa desvantagem para a psicanálise como método que aquilo que a Lures constitui o fator mais forte no sentido do sucesso, nela se transforme no mais poderoso meio de resistência. Ou seja, que diabo é isso, né? Parece à primeira vista que é uma encrenca essa história. Contudo, se examinarmos a situação mais de perto, podemos pelo menos dissipar o primeiro de nossos 2 problemas. Lembra os 2 problemas? Que ele tinha, no parágrafo anterior ele disse, os problemas quais eram. Qual que é o primeiro dos 2 problemas? Vamos localizar aqui. É a resistência mais poderosa ao tratamento. Porque ela é tão intensa nos indivíduos neuróticos em análise. A transferência é tão intensa. É tão mais intensa nos indivíduos em análise que em outras pessoas desse tipo que não estão sendo analisadas. Isso. Aí ele vai dizer, primeiro, se analisarmos a situação mais de perto, dissipamos o primeiro ponto. Não é fato que a transferência surja com maior intensidade e ausência de coibição
durante a psicanálise que fora dela. Aqui é que eu quero ler. Nas instituições, vamos lembrar aí dos manicômios, das escolas, das famílias, em que doentes dos nervos são tratados de modo não analítico, ele está falando basicamente dos manicômios, né? Podemos observar que a transferência ocorre com a maior intensidade e sob as formas mais indignas, chegando a nada menos que a servidão mental e, ademais, apresentando o mais claro colorido erótico. Gabriele Reuter, com seus agudos poderes de observação, descreveu isso em época na qual não havia ainda uma coisa chamada psicanálise. Num livro notável, que revela sob todos os aspectos a mais clara compreensão interna da natureza e gênese das neuroses. Essas características da transferência, portanto, não devem ser atribuídas à psicanálise, mas sim à própria neurose. Ou seja, a força da transferência tem a ver com a neurose. E o que a gente vai ver nas instituições? E aí ele vai falar da servidão mental, né? É muito forte, né? A gente pensar isso no campo das instituições. Porque as transferências não são analisadas, elas vêm com essa força e elas são dirigidas a partir da ordem médica. Uma transferência que, no lugar de ser acolhida e ser tratada, ou a transferência é, vamos dizer assim, usada como mola de um tratamento que produz a servidão mental, né? O médico é que sabe, o remédio é ele quem sabe, é ele que diz o que eu tenho, é ele que fala do porquê que eu sofro. E eu fico num ponto onde eu sou reduzido a um diagnóstico e é o que o doutor disse. Eu nada posso dizer sobre o que se passa comigo. E a gente vê nas instituições grandes esforços de revolta, né, dos pacientes. Quanto que se tenta falar e se é abafado, contido e amarrado, né, porque não se escuta nada, não se é obediência à servidão mental dentro das instituições. Adriana, então, aí ouve-se dizer que o Freud coloca a transferência a neuróticos e que os psicóticos, agora você falando de instituições, enfim, de manicômios, me ocorre aqui lembrar de um monte de vezes que eu ouvi falar nisso, que o Freud, ele insistiu nisso e que lá retoma depois dizendo que a análise está para os psicóticos, assim como a transferência, é claro. Então, assim, eu fico meio no impasse, assim, quando me ocorreu, porque quando eu li esse texto, me surgiu essa dúvida. A gente pode dizer que a transferência nas psicoses é diferente da transferência nas neuroses? Claro, né? Porque se a gente pode pensar que o que se transfere na transferência do neurótico é sua posição na fantasia, e se a gente pensa que na psicose não há fantasia, que o sujeito não recalcou a sua castração, então ele não pôde criar essa base fundamental, que é a base onde ele vai constituir a sua fantasia, então a gente pode entender que a transferência vai se dar de um modo diferente. Então, a gente não vai ver a presença do sintoma, como a gente vê na neurose, a gente vai ver a alucinação, outro nível de sofrimento mental. É uma outra estrutura, um outro modo da transferência também ser verificada, inclusive, né? É diferente isso. E eu acho que quem pode falar bem da clínica das psicoses é a Aveline, né? Que tem aí uma experiência larga com isso. E ela diz o quanto a transferência existe e é forte. Só que é outra, né? Até o manejo é diferente. A gente tem que, nas análises das psicoses, não se trabalha com interpretações, né? É outro nível de trabalho. Na verdade, a gente maneja muito mais a transferência nas psicoses do que na neurose. Ela atua, né? A transferência nas psicoses, ela chega assim, né? O inconsciente a céu aberto,
Chega te beijando, não vai dizer eu tive um sonho com você. Tive um sonho erótico com você. Ele vai chegar querendo dizer, você é meu amor, eu quero te beijar. Segura a onda. Eu quero te matar. Eu também quero te matar, né? Exato. É isso, eu tenho um compromisso agora às 4, preciso concluir. Gente, gostei de falar, gostei de estar com vocês, foi bom, me fez bem, me senti... Paramos no começo, mas estamos aí. No nosso segundo problema, a gente retoma do nosso segundo problema. Eu queria ainda dizer mais uma coisa, de que se alguém quiser convidar um amigo ou uma amiga para participar, pode convidar, que nós temos espaço ainda, tá? É gratuito, está ligado à universidade, nós temos um certificado e é só o começo de um trabalho experimental, que eu quero poder fazer disso um curso continuado, seguir pensando, outras dimensões da política. Quero ativar esse movimento da transmissão. Porque sem dar aula na universidade, parece que, cadê meus alunos, né? Precisamos de voltar às aulas, de algum jeito. Alunos e não alunos, formação do analista e todo mundo que está aí de algum modo implicado com a psicanálise, a clínica, e é uma clínica tão política mesmo, né? Eu até resolvi tirar o E, sabe? Clínica e política? É clínica política, porque na verdade é moebiano esse negócio, né? Quer dizer, tão mais político, tão mais clínico, mais político, no sentido da implicação com tudo isso que a gente acabou de dizer hoje, a ancestralidade do cabra, sua história, o que ele fala, seu sofrimento, enfim. Fechou, moçada? Até semana que vem. Se vocês tiverem alguma coisa para ir falando, para propor, vão se organizando para a gente na semana que vem tá trocando. Fechou? Beijos. Tudo bem. Até lá. Até lá. Eu não sei fechar. Beijo. Ai, aqui. Beijo. Muito bom, foi agradável, gostoso para mim transmitir. Foi bom, Gabi? Já tava de outro jeito, né, mãe? Hoje, hã? Já tava de outro jeito, né? Tava mais gostoso. Então, Agora eu você, preciso entender Bruno. o Ian. O Ian tá aí, mas eu preciso entender o que aconteceu com a Iris e com... Será que eles mudaram de professor?